Olá, bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui para a nossa aula de língua portuguesa. O tema da aula de hoje é voz do verbo, lá na apostila 2, a unidade 14. Então, vamos prestar bastante atenção neste conteúdo, que é muito importante na área de estudos de língua portuguesa. O que são as vozes do verbo ou as vozes verbais? É perceber como que o verbo se relaciona em relação ao sujeito perante uma atitude comportamental, se esse sujeito ele será quem pratica a ação, se esse sujeito será quem recebe a ação, ou se esse sujeito será quem pratica e recebe a ação. Então, a voz do verbo são de 3 tipos: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. E essas atitudes ativa, passiva e reflexiva estão totalmente relacionadas com a atitude do sujeito em relação ao conteúdo do verbo. Vamos lá para o primeiro tipo de voz. Então, o primeiro tipo de voz é o voz ativa. O que é a voz ativa? A voz ativa é quando o sujeito da oração ele é o agente, ou seja, ele executa, ele pratica a ação descrita pelo verbo. Então, preste bastante atenção nesse exemplo dessa oração. Os alunos cumprimentaram o professor. Qual que é o meu verbo? O meu verbo é o cumprimentaram. Quem é que cumprimentaram? Os alunos. Os alunos é o meu sujeito gramatical. Nessa frase, eu falo que os alunos é o sujeito agente. Por que é sujeito agente? Porque eles praticaram a ação de cumprimentar. Então, como eles praticaram a ação de cumprimentar, é sujeito agente. Se eu tenho um sujeito que realiza a ação expressa pelo verbo, o verbo vai se encontrar na voz ativa. Então, tem que se lembrar. Voz ativa é igual ao sujeito agente. E a voz passiva? A voz passiva é quando o meu sujeito será paciente, ou seja, ele é alvo da ação. Ele vai sofrer, receber a ação praticada pelo verbo. Não será ele que executará a ação, mas a ação recai sobre ele. Então, presta atenção no exemplo dessa oração. O professor foi cumprimentado pelos alunos. Nessa frase, o termo professor, ele é o sujeito. Quem foi cumprimentado? O professor. Só que ele não é o sujeito agente, o que faz a ação de cumprimentar. A ação de cumprimentar recai sobre ele, ele é cumprimentado. Então, ele sofre a ação. Então, quando eu tenho um sujeito gramatical que sofre a ação, que está descrita, mencionada pelo verbo, a gente chama esse sujeito de sujeito paciente. Então, se eu tenho um sujeito paciente, a minha voz na frase é voz passiva. E eu tenho que agora me atentar para o seguinte fato. Há 2 formas de realização da voz passiva. A voz passiva pode ser a voz analítica, então voz passiva analítica, ou voz passiva sintética. Então vamos aprender a cada uma delas. Antes de iniciar a voz passiva analítica, eu vou usar um exemplo de voz ativa. Porque a partir desse exemplo de voz ativa, o professor vai explicar a transformação dele para a voz passiva analítica e também para a voz passiva sintética. Então, olha lá o exemplo. Nós amamos o próximo. O verbo é amar. Quem amamos? Nós. Nós é o sujeito. Esse sujeito, ele é agente, porque ele realiza a ação de amar. Se eu tenho um sujeito que executa a ação, eu tenho aqui um sujeito agente. Se eu tenho sujeito agente, o verbo só pode estar na voz ativa. Agora nós vamos para a voz passiva analítica. Primeira coisa, por que se chama analítica? Porque é uma forma mais extensa. E qual é a composição dessa forma extensa? Então, na voz passiva analítica, como toda voz passiva, eu vou ter um sujeito paciente, um sujeito que recebe a ação. Na voz passiva analítica, presta atenção que é uma das características que marcam a voz passiva analítica. Eu vou ter uma locução verbal. O que é locução verbal? É o encontro de um verbo auxiliar, nesse caso vai ser o ser, mais o verbo principal que estará no particípio. Lembra que o particípio é aquela forma em língua portuguesa que termina em
DO, DA, mais o agente da passiva. Já vou explicar o que é esse termo. Então vamos para um exemplo de voz passiva analítica. O próximo é amado por nós. Reparem que essa frase deriva da frase nós amamos o próximo, que está na voz ativa. O próximo é amado por nós encontra-se na voz passiva analítica. Por quê? Porque o termo o próximo, ele é sujeito paciente. Não é o próximo que ama, ele é amado. Então, o alvo da ação recai sobre ele. Então, nós temos aqui um sujeito que é paciente. Essa frase é formada por uma locução verbal. Eu tenho o verbo é, que é o meu verbo auxiliar, mais o verbo principal que está no particípio, amado. Então, eu tenho uma locução verbal. E eu tenho o agente da passiva. O que é o agente da passiva? É quem realiza a ação do verbo, mas não é sujeito. Quem é que ama nessa frase? Nós. Só que não é o sujeito gramatical. Então, a gente chama que é o agente da passiva. Presta bastante atenção que o agente da passiva ele é sempre introduzido pela preposição por, daí nas suas derivações. Por, pelo, pela, pelas, pelos. Então, sempre que eu vou ter o agente da passiva, ele se inicia com essa preposição por, pela, pelos, que indica quem é que faz a ação. Então, olha lá, o próximo é amado por nós. Então, eu tenho o sujeito que recebe a ação, eu tenho uma locução verbal e eu tenho um agente da passiva. Algumas características bastante importantes. Atenção! É importante prestar atenção e saber que nem sempre o agente da passiva ele será expresso na frase. Às vezes pode ser omitido por vários motivos, por intencionalidade de alguém que está escrevendo o texto ou também por esse agente já ser conhecido de muitas pessoas, da maioria das pessoas. Então, não há obrigatoriedade de ser expresso esse agente da passiva. E o que é, então, o outro tipo de voz? A voz passiva sintética ou pronominal. Sintética é porque ela é curta em relação à analítica, que ela é extensa. Por que pronominal? Porque, obrigatoriamente, a voz passiva sintética, ela é feita com esse pronome se, que nós o chamamos de pronome apassivador. Então, a voz passiva pronominal, ela tem algumas características. Ela terá o sujeito paciente, ela vai ter o verbo na forma simples e ela vai ter o pronome se. Esse pronome se é o pronome apassivador. O que não tem na voz passiva pronominal? Não tem um agente. Então, é um tipo de voz verbal em que o agente ele é desconhecido. Não se sabe quem é o agente, quem executou a ação. Essa é uma das características. Então, olha só, aquela mesma frase que estamos usando como exemplo, também é possível transformar para passiva pronominal. Então, nós amamos o próximo. É voz ativa. Na voz passiva analítica ficou, o próximo é amado por nós. E na voz passiva pronominal? Então, olha só, eu preciso ter o verbo. Então, o verbo é ama. Coloco o verbo na forma simples. Ama. Ao lado do verbo, eu vou pôr o pronome apassivador. Ama-se. E o sujeito, paciente, o próximo. Então, ama-se o próximo está nessa voz sintética pronominal. E agora, nós temos uma dica. Como eu faço para reconhecer que nós temos, então, uma voz passiva pronominal? Esse verbo da voz passiva pronominal, ele tem que ser transitivo direto, estar na terceira pessoa. Então, quem ama, ama algo, ama alguém. Ele deve estar acompanhado de sujeito paciente. Então, nós temos o próximo. E agora é a característica mais fácil para descobrirmos se está na voz passiva pronominal. A voz passiva pronominal ela pode ser vertida, ou seja, transformada na passiva analítica. Então, de ama-se o próximo, eu posso fazer o próximo, olha lá o sujeito paciente, é amado. Na passiva analítica, eu tenho o verbo ser como auxiliar
e o verbo principal no particípio, o que eu não tenho aqui, quem realiza essa ação de amar. Então, uma dica, para eu descobrir se a voz é passiva pronominal, primeiro você vai olhar esse C. Esse C, por que ele é apassivador? Porque ele vai indicar que o termo que está a seguir, ele é sujeito paciente, não é objeto, tá? É sujeito paciente. Professor, como que eu vou ter certeza que é sujeito paciente? Tenta verter a frase para passiva analítica. Então, ama-se o próximo é amado. Se eu conseguir fazer essa versão, indica-se que a frase está na voz passiva pronominal. Muito bem. Antes de irmos para a voz reflexiva, vamos sistematizar como transformar a voz ativa em voz passiva analítica. Então, olha só um exemplo de voz ativa. O artilheiro marcou 3 gols. Por que eu tenho voz ativa mesmo? Porque eu tenho aqui o sujeito agente, é quem faz a ação de marcar. Eu tenho um verbo transitivo direto. Quem marca, marca algo. O que ele marcou? 3 gols. Objeto direto. Como eu faço para transformar essa frase que está na voz ativa para a voz passiva analítica? Lembra, passiva, sujeito paciente. Por que é analítica? Porque eu vou ter que ter uma locução verbal aí. Então, presta bastante atenção. O objeto direto da voz ativa, ele vai se transformar em sujeito paciente. Então, o artilheiro marcou 3 gols. 3 gols. O que foi feito torna-se o sujeito paciente, o que vai receber ação. O verbo que está na forma simples, você vai transformá-lo em locução verbal. Então, você tem que ficar bastante esperto e se lembrar que sempre eu vou ter o verbo ser como auxiliar e o verbo principal no particípio. Marcou não está no passado, então meu verbo auxiliar precisa estar no passado. O meu sujeito não ficou 3 gols no plural, por isso o verbo ser no passado foram. Marcar no particípio, marcado, concordando com 3 gols marcados. 3 gols foram marcados. E o agente da passiva é quem faz a ação, mas não é sujeito da frase, não é sujeito gramatical. Quem realizou a ação de marcar 3 gols? O artilheiro. Então, pelo artilheiro, agente da passiva. Lembrando que o pelo, essa preposição, indica esse agente da passiva. Então, é muito comum em exercícios, vocês estarão na apostila, em exercícios de vestibulares, pedir a transformação do verbo da voz ativa para a voz passiva analítica. Então, o que nós já aprendemos até aqui? Aprendemos a voz ativa, a voz passiva analítica, a voz passiva pronominal. Então, agora nós vamos para o último termo, que é a voz reflexiva. Presta atenção, o que é reflexiva? A ideia de reflexiva aqui não é de refletir sobre um pensamento, fazer uma reflexão, não. O reflexivo aqui é de algo que se volta para você, é de reflexo. Então, quando a gente se olha no espelho, nós não vemos a nossa própria imagem, não é o reflexo nosso. Então, a voz reflexiva é isso, de algo que recai sobre si mesmo. Então, por isso que na voz reflexiva, o sujeito ele é o agente e o paciente da ação verbal. Como assim, professor? O sujeito ele realiza a ação e ele também é o alvo da ação. Ele sofre a ação. Então, presta bastante atenção no exemplo. João irritou-se com barulho. Quem irritou-se? João é o meu sujeito. É João que faz a ação. Mas quem sofre? A ação de irritar-se recai sobre quem? Sobre o João. Então, eu tenho aqui o sujeito agente e o sujeito paciente. Ele faz e recebe a ação. Por isso, eu tenho aqui a voz reflexiva. Preste bastante atenção. Eu também vou ter um C aqui. Só que esse C não é o pronome passivador. É um pronome átono reflexivo. Ele indica que a ação de irritar volta-se para o agente, para João. Tá? Então, isso é muito importante. Não confundir o pronome reflexivo com o pronome passivador.
da voz pronominal. Como eu faço isso, professor? Gente, é simples. Eu tenho aqui o agente. Na voz passiva pronominal, eu não tenho agente. Na voz reflexiva, eu tenho agente. Ó, o agente está expresso. Muito bem. Então, presta bastante atenção. Na voz reflexiva, sempre esse pronome reflexivo ele vai estar na mesma pessoa que se encontra o verbo e o sujeito. Olha outro exemplo. Ela penteou-se. Quem realizou a ação de pentear-se? Ela. Quem sofreu? Ela. Eu me amo. Quem fez a ação de amar? Eu. Quem recebeu a ação de amar? Eu. Por isso que é o me, de primeira pessoa. Nós vamos falar agora da voz reflexiva recíproca. Sobre esse assunto, é importante destacar que nem todas as gramáticas, nem todos os livros didáticos classificam como reflexiva recíproca. Em alguns vão chamar apenas de voz recíproca, em outros nem aparece essa subdivisão da voz reflexiva como voz recíproca. Mas como na apostila há essa subdivisão, eu vou explicar para vocês. Essa subdivisão da voz reflexiva e recíproca refere-se a quando nós vamos ter dois sujeitos, um sujeito composto, um sujeito no plural, que indica mais de uma pessoa, e vai ter esse efeito de reciprocidade. O que é reciprocidade? Eu faço algo em relação a alguém e essa pessoa faz algo em relação a mim. Então eu vou ter dois sujeitos que agem e dois sujeitos que sofrem também essa ação. Vamos ao exemplo. O professor e os alunos cumprimentaram-se. Quem realizou a ação de cumprimentar? Professor e alunos. Ambos agiram e ambos receberam. Então, eu não tenho só aqui uma voz reflexiva. Eu tenho o caráter também recíproco, porque um cumprimentou e foi cumprimentado pelo outro. Então, eu tenho esse caráter de reciprocidade. Então, eu vou ter o sujeito agente e paciente. E esse pronome se indica esse ato recíproco. Então, atenção. O pronome ser recíproco não se confunde com reflexivo. O recíproco exige sempre a presença de um sujeito no plural ou de um sujeito composto para que haja reciprocidade na ação. Então, aqui nós temos esse efeito de reciprocidade. Então, nós temos aqui a voz reflexiva recíproca. É muito útil e é muito importante observarmos os efeitos de sentido que as vozes verbais elas assumem nos textos, na produção de texto, de enunciado, de frases. Eu sempre gosto de brincar a seguinte: Neymar marcou 3 gols é diferente de 3 gols foram marcados por Neymar. Nós temos efeitos, sentidos diferentes. Para a gente refletir sobre os efeitos de sentidos, eu peguei 2 manchetes bem atuais a respeito de algo que está sendo construído, falado na mídia, que virou assunto, né, de discussão, bem atual, e que foram manchetes que foram construídas com vozes verbais diferentes. Então, olha a primeira. MEC adia o Enem. Olha a segunda. Enem é adiado para 30 a 60 dias após a data prevista. Embora o conteúdo noticiado, a manchete noticiada tenha o mesmo conteúdo, as vozes verbais são diferentes e os efeitos de sentido também. Prestem bastante atenção. Em MEC adia o Enem, eu tenho voz ativa. O MEC é o sujeito que faz a ação. Quando eu tenho uma voz ativa, o foco é destacar quem fez e não o que foi feito. Então, quando eu coloco aqui o MEC que fez, eu estou enaltecendo a postura do MEC de fazer algo. Mais até do que foi feito, adiar o Enem. Por isso que eu destaco o sujeito agente. Por outro lado, nessa frase, Enem é adiado, eu tenho voz passiva analítica. Porque o termo Enem, ele sofre ação. Não foi ele que adiou, ele foi adiado. Então, eu tenho a locução verbal, que caracteriza que é voz passiva analítica. E quem é que fez o agente? Olha só, o agente está até desconhecido. Não foi nem citado aqui. É óbvio, porque a gente pode subentender de que foi o MEC, que foi o governo, mas também a opção do jornalista de destacar o alvo da ação, de destacar o Enem e não quem fez a ação.
Então, os efeitos de sentido são diferentes. Então, se eu sou redator e eu quero destacar quem fez, eu vou colocar o sujeito agente. Agora, se eu quero destacar o alvo da ação, eu vou colocar o sujeito paciente. Então, essas escolhas, elas são feitas de acordo com o sentido que os jornais ou que os textos que vocês forem escrever. Então, por isso que é importante a gente pensar nos efeitos de sentido que a construção gramatical nos mostra. Um outro exemplo. Procura-se epidemiologista. Então, também é um artigo de opinião, que foi publicado na Folha de São Paulo, no dia 14 de maio. Olha só, eu tenho aqui uma voz passiva pronominal. Como característica da voz passiva pronominal, eu não tenho agente. Quem é que está procurando epidemiologista? Não, optou-se por não colocar o agente. Quando isso acontece? Essa escolha por diversos motivos. Em alguns casos, é porque quem escreveu não quer revelar quem é o sujeito, ou quando exige uma generalidade, ou seja, todo mundo está procurando epidemiologista. Então, essas construções são muito importantes para nós refletirmos sobre os efeitos de sentidos que elas adquirem no texto. Muito bem. Então, até aqui, nós vimos a parte teórica a respeito das vozes verbais. É muito importante que você volte nesse vídeo quantas vezes for necessário. Para quê? Para que você entenda muito bem este conteúdo. Já já iremos passar para os exercícios. Muito bem. Agora vamos para a explicação de alguns exercícios. Neste primeiro momento, nesta aula, vocês farão os 4 primeiros exercícios sobre esse assunto que estão na apostila. Então, no primeiro exercício, nós temos um anúncio ali, um cartaz. Atenção, o ambiente está sendo filmado. As imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Em que voz verbal se anuncia a filmagem do ambiente? O ambiente está sendo filmado. Voz ativa? Voz passiva? Voz passiva analítica? Voz passiva pronominal? Voz reflexiva? B. O agente da ação aparece explícito? Quem fez a ação de filmar está explícito? Tem aí colocado no enunciado? C. Há uma oração em que se emprega 2 predicativos do sujeito coordenados. Observe, as imagens são confidenciais e protegidas. Essa oração está na voz ativa ou está na voz passiva? Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção mesmo. Será que eu tenho sujeito paciente? Será que eu tenho sujeito agente? Quem fez ação? Quem não fez ação? Prestem bastante atenção para responder. Leia a tira. Socorro! Estou sendo perseguido por um gato. Eu vendi a minha franquia para ele. No segundo quadro, estou sendo perseguido por um gato, emprega-se a voz passiva. Que termo é colocado em primeiro plano? Estou sendo. Que termo? Lembra lá, na voz passiva analítica, nós temos o que em primeiro plano? O sujeito agente, o sujeito paciente, o alvo da ação, quem executa a ação. B. É correto afirmar que, nesse caso, o sujeito gramatical é o mesmo que o agente? Quem estou? Eu. É eu que realizei a ação de perseguir ou eu fui perseguido? Então, presta atenção a respeito disso para resolver a questão. 3. Então, você vai ler a notícia. Na letra A, você vai indicar a voz verbal, se é passiva, sintética, analítica, se é voz ativa e assim por diante. Na letra B, tem 2 frases e já diz o enunciado. Ambas as orações estão na voz passiva. Em qual delas o agente da passiva está explicitado? Então, lembra, o agente da passiva é quem faz a ação, mas não é sujeito. É sempre introduzido pela preposição. Por, pelo, pelas. Muito bem. Na letra C, tem 2 orações e pergunta, que oração está na voz passiva? Será que é só a primeira? Será que é a primeira e a segunda? Será que nenhuma? Tá? Na letra D, novamente, que oração está na voz passiva? Será que é só a primeira? Será que é a primeira e segunda? Ambas ou nenhuma das 2? 4. Leia o texto. Então tem uma notícia lá, Planta amazônica combate rugas e manchas. O título da voz está na voz ativa.
fácil para a voz passiva. Lembra no exercício que eu ensinei a transformar da voz ativa para passiva analítica? É isso que você vai fazer. B. Você considera esse título na voz passiva mais adequado que na voz ativa? Lembra, na voz ativa eu declaro quem fez. Na voz passiva, o alvo. Então, para o conteúdo que está sendo divulgado, é melhor destacar quem realizou a ação ou o alvo da ação. C. Na oração, o jucá in natura não deve ser empregado por ninguém direto na pele ou em qualquer mucosa. Qual é o agente da passiva? O termo que realiza a ação, mas não é sujeito. Que efeito de sentido esse termo configura? Por que é importante ter o agente da passiva nesse caso? Muito bem, são apenas os 4 primeiros. Concentrem-se, retornem às explicações que estão na aula, vá até a apostila, também tem exemplos lá, e caprichem nos exercícios. Muito bem, até a próxima.